muitas vezes nós estamos tão envolvidos com os nossos projetos pessoais. Outras vezes estamos tão envolvidos com os projetos da nossa igreja local, que nos esquecemos da universalidade da igreja de Jesus Cristo. Nós temos dificuldade muitas vezes de olhar para essa pessoa que está do nosso lado, que não é parte da nossa família de sangue, e dizer que ele é nosso irmão. Eu quero que você faça esse exercício nessa manhã, que você olhe para alguém que está aqui nesse lugar, que não é da tua família de sangue, e diga para ele: você é meu irmão. Ei, mas diga com amor nos olhos, diga: você é meu irmão. Diga: somos filhos do mesmo Pai. Nós precisamos entender, igreja, que a igreja de Jesus Cristo não é somente este lugar, que a igreja de Jesus Cristo não é somente essa placa. A igreja de Jesus Cristo é a igreja universal, e quando eu digo universal, não é a igreja da placa universal, é a igreja universal, é a igreja mundial, espalhado o mundo afora, onde professam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, são nossos irmãos. Você pode dizer glória a Deus? Às vezes nós temos dificuldade de entender que essa pessoa que não é do teu sangue é teu irmão. Às vezes nós temos dificuldade de entender que a pessoa da igreja Assembleia de Deus, da igreja quadrangular, da igreja universal, da igreja sei lá qual, é teu irmão também. Nós achamos que os nossos irmãos são só esses dessa comunidade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Mas nós precisamos entender que se somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. Diga glória a Deus. Embora nós não conheçamos a todos os nossos irmãos, nós somos uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Você pode dar um glória a Deus? E tem uma passagem lá no livro de 1 Coríntios capítulo 12, que vai dizer que se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. E também no livro de Coríntios capítulo 12 vai dizer que se uma parte do corpo é honrada, todos os membros são honrados. Eu quero te dizer nesta manhã que nós somos membros do corpo de Cristo, independente da nacionalidade, independente do país onde estamos, independente da condição geográfica que estivermos, nós somos membros desse corpo de Cristo. Você pode dar um glória a Deus? E se há irmãos em outros países, se há irmãos em outros estados, são nossos irmãos. A nossa mentalidade precisa ser aberta com relação a isso. O nosso conceito precisa mudar com relação aos nossos irmãos. Olha para quem está do teu lado e diga: você é meu irmão. Se tem alguém que não é da tua família, diga para ele: você é meu irmão. Aleluia! E nós começamos o culto nesta manhã falando sobre o livro de Romanos capítulo 8. Espero que você esteja aí no livro de Romanos capítulo 8. Romanos 8, do 31 em diante, vai dizer assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa cultura latina é de entender que se Deus é por nós, nós podemos todas as coisas, nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós vamos adquirir, nós vamos empreender. Essa é a nossa cultura. Semana passada falamos sobre isso, quando falamos de maturidade cristã, maturidade espiritual. Só quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Nós aqui na América, a nossa maior dificuldade, o nosso medo é de perder os nossos bens. O nosso medo é de perder o nosso conforto. O nosso medo é de perder o carro, é de não conseguir pagar a casa. Esses são os nossos temores, esses são os nossos medos. E se uma enfermidade sobrevier, e se essa pandemia agora, meu Deus, o que é que vai acontecer? Nós temos esses medos, nós temos essas dificuldades pela realidade em que estamos inseridos, pela forma que é o contexto em que vivemos. Mas eu quero te dizer nesta manhã e abrir a tua mente com relação a isso, que nós temos irmãos espalhados pelo mundo afora que já não se preocupam mais com isso.
Nós temos irmãos espalhados pelo mundo afora que a preocupação deles é: será que eu vou conseguir continuar a falar do amor de Jesus? A preocupação deles já não é mais sobre a casa, sobre o carro, não é mais sobre as finanças. A preocupação deles é se eles vão ter a oportunidade de falar do amor de Jesus, de falar daquilo que Deus fez na vida deles. Você pode dar um glória a Deus nessa manhã? E no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, vai dizer assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Que coisas, igreja? De que coisas o apóstolo Paulo está falando? Versículo 33, assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Diga glória a Deus. Eu quero dizer nesta manhã que independente da situação, independente da circunstância, o nosso amado Jesus intercede por nós. Diga glória a Deus. Versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? E muitas vezes nós lemos essa passagem e não conseguimos entender esse contexto, porque vivemos outra realidade. Mas a realidade aqui de Paulo, a igreja de Roma, era uma outra realidade que o Senhor quer abrir a nossa mente nesta manhã, sobre perseguição. E Ele está dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Amados irmãos, nós ainda não vivemos essa realidade. Você está entendendo o que eu estou te dizendo nessa manhã? Nós ainda não vivemos essa realidade, mas existem irmãos espalhados pelo mundo afora que vivem diariamente essa realidade. A realidade da fome por pregar o Evangelho, privados de comida por pregar o Evangelho, a realidade da nudez por pregar o Evangelho, em campos de trabalho forçados, onde eles recebem apenas uma vestimenta por ano. Nós aqui somos acostumados em cada refeição comermos aproximadamente 500 gramas, se não mais, em cada refeição. E nós temos irmãos espalhados pelo mundo afora que recebem 300 gramas por dia para se alimentar. E não é de tudo do bom e do melhor, como nós temos fartura nas nossas mesas. São apenas poucos grãos de arroz, de feijão. Só quem está me entendendo diz amém nessa manhã. Nós precisamos entender esse contexto. Quantas vezes nós lemos Romanos 8 e passamos batido, e só nos apegamos naquela parte que diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Sobre o que nós somos vencedores? Sobre a tribulação, sobre a angústia, sobre a perseguição, sobre a fome, sobre a nudez. O Senhor nos chama aqui nessa manhã para nos preparar, igreja, para nos trazer maturidade. Só quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Ou espada ou perigo, é uma pergunta. Ele está dizendo que nada pode nos separar do amor de Cristo. Ou seja, se estas coisas sobrevierem a nós, Cristo não deixou de nos amar. Ei, eu não ouvi nenhum glória a Deus nessa manhã. Eu quero dizer que se essas coisas sobrevierem à igreja brasileira, Cristo não deixou de amar a igreja brasileira. Eu quero dizer que se essa pandemia chegou aos países, Cristo não deixou de amar as nações. Nada pode nos separar do amor de Cristo para conosco. Não é do nosso amor para com Cristo. Nosso amor para com Cristo pode acabar, pode mudar, mas o amor dele para conosco não muda. Você pode dar um glória a Deus essa manhã? E ele está dizendo assim no versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Nós precisamos entender essa realidade, igreja. Tudo o que a igreja perseguida está fazendo ao redor do mundo é por amor a Cristo.
E o que eu quero dizer nessa manhã, não fique com pena dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, porque eles estão sendo perseguidos por amor. Me aprofundando nesse tema, conhecendo um pouco mais, eu vi alguns relatos de irmãos presos, testemunhos de irmãos presos, e mandavam cartas para suas igrejas, outros pastores mandando cartas para sua família, dizendo que estavam felizes, porque estavam presos por amor a Cristo, eram dignos de serem presos por pregar o Evangelho. Só quem está entendendo dá uma glória a Deus. Eles não estão tristes por estarem encarcerados por amor a Cristo, muito pelo contrário, eles estão felizes porque os sofrimentos de Cristo estão se cumprindo na vida deles. Eles não são cristãos apenas porque querem um carro novo, porque querem uma casa nova. Não é por conveniência que eles são cristãos. Não é porque é conveniente, não é porque a sociedade vai me enxergar bem, porque agora eu sou crente, agora eu sou da igreja. Não, eles são cristãos por convicção. Eu estou convicto de que eu vou entregar a minha vida por amor ao Evangelho, de que eu vou estar com Jesus até a morte se for preciso, mas eu vou falar do amor de Cristo. Eles estão convictos da sua salvação. Tem uma frase de Charles Spurgeon que ela fala mais ou menos assim: aquele que não tem certeza da própria salvação não é capaz de querer levar outras pessoas para a vida eterna. Amém. E esses irmãos, eles creem piamente na salvação, que eles pregam o Evangelho para todas as pessoas, e se forem presos, tudo certo, porque fizeram o que era certo. Diga glória a Deus. O nosso problema é que queremos fazer o que dá certo, não sempre fazer o que é certo. Você pode dar um glória a Deus essa manhã? E esses irmãos estavam nesse contexto de perseguição, e agora eles vão dizer assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Na cultura latina, na cultura ocidental, entendemos que somos vencedores quando compramos o carro, a casa. Eles são vencedores quando vencem a angústia, quando vencem a nudez, quando vencem a fome, quando vencem a perseguição por amor a Cristo. Só quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então agora olha para o irmão que está do lado e diga assim: você é vencedor. Diga para ele: em Cristo você é vencedor. Se o mundo, se a sociedade diz que você não é, eu venho aqui nessa manhã dizer que em Cristo você é. Os conceitos são outros, igreja. Você pode dar um glória a Deus. E Paulo vai dizer assim no versículo 38: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga glória a Deus. Diga para o irmão que está ao teu lado: este é o Evangelho do Reino, que cura, que salva e que liberta. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos gravando essa ministração, vai para o nosso canal do YouTube. Eu sei que esse tipo de mensagem, esse tipo de pregação não gera status, não gera like, mas eu tenho certeza que esse tipo de ministração, ele gera maturidade na igreja, maturidade cristã na igreja. Esse tipo de ministração gera conversão genuína e verdadeira. Só quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. De que vale ganhar o mundo e perder a nossa alma. Você pode dar um glória a Deus nessa manhã? Amados irmãos, nós temos irmãos, outros irmãos, que estão espalhados ao redor do mundo, que precisam da nossa oração. Tem algumas instituições, que elas são instituições missionárias, espalhadas pelo mundo afora, para levar o Evangelho para outras nações, países ainda não evangelizados, países onde pregar o Evangelho é proibido. Uma delas é a Jocum. Quero ressaltar aqui
missionário Wanderson está na Uganda, eu acompanho ele aqui pelas redes sociais. Ele chegou dia 28 na Uganda, está em uma missão lá para a honra e para a glória de Deus. Aqui na nossa igreja nós temos a missionária Ingrid, que o ano retrasado foi para a África do Sul, também para a Uganda. Nós como igreja abençoamos o trabalho, abençoamos a vida dela. Muitos irmãos desse lugar particularmente abençoaram para a honra e para a glória de Deus. Nós temos também a instituição Portas Abertas, que envia missionários ao redor do mundo. E o que eu quero falar nesse dia é sobre o DIP. O DIP, ele é o domingo da igreja perseguida. E é por isso que eu trago essa mensagem, por isso que eu trago essa ministração nesta manhã. Existe uma igreja perseguida, existem irmãos nossos que estão presos. E o tema do ano de 2021 é cristãos presos. E nós como igreja precisamos orar pelos nossos irmãos que estão presos. Quem está me entendendo diz amém. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Conforme você vai achando, você vai dizendo amém, por gentileza. Oh, glória. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vai dizer assim no versículo 1: demais, irmãos, rogai por nós. Em outras traduções vai dizer: no demais, irmãos, orai por nós. Me aprofundando, conhecendo um pouco mais sobre essas organizações, especialmente sobre a Portas Abertas, que fala a respeito do DIP, do domingo da igreja perseguida. Sabe o que chama a minha atenção? É que eles não estão pedindo recurso financeiro. O domingo da igreja perseguida é para pedir oração pelos irmãos que estão presos. Ouvindo o relato, o testemunho dos irmãos que estão presos, eles não pedem recursos, eles pedem oração. Eles creem que nós, como igreja, estamos orando por eles. Porque se nós orarmos por eles, Deus vai os fortalecer. Se nós orarmos por eles, Deus vai trazer o recurso, a provisão, o livramento, o escape. As pessoas irão ouvir o Evangelho. O que eles mais precisam é da nossa oração. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 vai dizer assim: no demais, irmãos, orai por nós. Orai por quê, pastor? Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Diga glória a Deus. Orem por nós, para que a palavra seja propagada rapidamente e que a palavra de Deus receba a honra merecida. Essa precisa ser a nossa oração, igreja. Só quem está entendendo dá glória. Livro de 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Aleluia. Versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, como a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Diga glória a Deus. Nós não conhecemos essa realidade, igreja. E às vezes lemos esses textos e passamos batido por eles. Nós precisamos entender que para o Evangelho ter chegado até mim e você, irmãos sofreram perseguição, irmãos sofreram tribulação. E hoje nós como igreja somos eternos devedores disso. Só quem está me entendendo diz amém. O nosso papel diante de tudo isso, irmãos, é valorizar o Evangelho que nos foi confiado. E que nós possamos ser os portadores dessa realidade. Quem está me entendendo diz amém.
E Paulo vai dizer assim, versículo 7, a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim também da consolação, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Eles se desesperaram da vida e pensaram, agora nós vamos morrer, essa tribulação vai nos matar. Só quem está entendendo diz amém. E aí nós vivemos em meio a uma população que fala sobre isso pensando na depressão, fala sobre isso falando de uma síndrome de pânico, de uma síndrome de ansiedade. E esses irmãos estão dando a vida por amor ao Evangelho. Nós temos valores muito maiores quando se fala das coisas celestiais, das coisas de Deus, do que as coisas que são nossas dessa terra. Nós temos coisas muito mais valiosas, que é o pregar o Evangelho, salvar almas, diga glória a Deus. Quando você se preocupa com estas coisas de Deus, você não tem tempo de se preocupar com as coisas naturais e humanas, que muitas vezes tiram a nossa paz, tiram o nosso sossego. Só quem está entendendo, dá glória a Deus essa manhã. E ele vai dizer assim no versículo 9, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Irmãos, quem faz esse tipo de obra, quem faz esse tipo de missão, não confia em si, confia em Deus. O nosso problema é que nós somos uma geração em si mesmada, que só pensa em si. Nós precisamos pensar em Deus, pensar no próximo. Isso é Evangelho, isso é cristianismo. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. E vai dizer assim, versículo 10, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Versículo 11, ajudando-nos também vós. Como que vocês ajudam os perseguidos? Com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Diga glória a Deus. Esses irmãos, só os que eles queriam era a oração, para que eles pudessem pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho. Você pode dar uma glória a Deus nessa manhã? É disso que a igreja perseguida mais precisa. Diga aleluia. É nosso dever orar pelos nossos irmãos, e não apenas orar, mas se importar e ajudar na medida do possível. Não espere por sua igreja ou por seu pastor. Não espere que tenha uma campanha na igreja, não espera que tenha um culto de missões. Não espera isso, irmão. Faça a tua parte, afinal são nossos irmãos. Embora a nossa igreja não faça isso em forma de campanha, eu particularmente, como pessoa, como indivíduo, eu faço a minha parte. Amém? Hoje é tão fácil, meus amados irmãos, se você entendesse que com R$20 você pode alimentar um missionário em algum país por muitos dias, com R$20. Você não entende a escassez, a necessidade que se passam em muitos países. Muitas vezes R$20 para nós é o que sobra, sobeja, não faz falta, mas para eles é imprescindível. E é tão fácil hoje. Vou te dar um conselho aí, vai no site da Portas Abertas. Tem no canto direito lá escrito doe, é muito rápido e prático. Faça o teu Pix, faça o teu débito, faça o boleto, faça como você quiser, mas ajude os irmãos que estão lá perseguidos. Não espere, não dê desculpas que a sua igreja não faz. Eu faço como pessoa física, igreja. E muitas vezes como igreja nós ajudamos, nós fazemos esse movimento, mas faça como pessoa física. Ainda ontem eu estava estudando e falando com a pastora Viviane lá em casa, a respeito de uma frase que eu vi, e a frase dizia assim: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Que nós venhamos a parar com as nossas desculpas, porque muitas vezes nós nos desculpamos por não estarmos fazendo o que deveríamos fazer.
E saibamos como igreja, o que é o DIP? É o domingo da igreja perseguida, amém? Vou repetir, o DIP é o domingo da igreja perseguida, diga glória a Deus. Quando que é comemorado o DIP? O DIP é comemorado no primeiro domingo após o Pentecoste, ou seja, após os 50 dias da ressurreição de Cristo. Quem está entendendo diz amém. Então o primeiro domingo após 50 dias da Páscoa é comemorado o DIP, diga glória a Deus. E esse é o dia de orarmos pela igreja perseguida. Esse é o dia de conscientização da igreja, que nós temos irmãos nossos que estão dando a vida por amor ao Evangelho. Você pode dar um glória a Deus? E eu quero que você entenda, quando que iniciou a perseguição à igreja? A perseguição à igreja iniciou logo após a descida do Espírito Santo, quando os apóstolos eles foram tomados, eles foram cheios do Espírito Santo, eles saíram a pregar o Evangelho, diga glória a Deus. E muitas vezes nós somos cheios do Espírito Santo para rodar no poder e querer status para nós, mas eles foram cheios do Espírito Santo e saíram a pregar o Evangelho. No livro de Atos, capítulo 3, vai dizer que Pedro e João foram ao templo adorar ao Senhor, e ali tinha um coxo na porta do templo, chamada Formosa, pedindo esmolas. E eles olharam para aquele homem e disseram assim: ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Igreja brasileira, se nós formos olhar para nós como igreja, de repente nós até temos o ouro e a prata, mas nós precisamos ter o levanta e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. Você pode dar um glória a Deus? Nós precisamos ter o levanta e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. Não basta termos o ouro e a prata. Você pode dar um glória a Deus? A diferença é que esses irmãos viviam por amor ao Evangelho, não por benefício próprio, mas em benefício de outrem, em benefício de outras pessoas. Você pode dar um glória a Deus? E ali, meus irmãos, começou um avivamento. A primeira pregação ou discurso de Pedro, 3.000 almas se convertem ao Evangelho, diga glória a Deus. Nós vamos ler aqui no capítulo 4 que depois quase 5.000 almas, diga aleluia. E o Império Romano começou a ver aquele movimento, começou a ver esse movimento começando a crescer, a ter força, e eles temeram, e ali começou a perseguição aos cristãos. E eu quero dizer nessa manhã que essa perseguição não acabou aqui no livro de Atos. Essa perseguição ela existe até os dias de hoje. Muitos irmãos nossos são presos, são aprisionados por amor ao Evangelho, ainda nos dias de hoje. Diga para quem está do teu lado, diga para ele: a perseguição teve início, mas a perseguição ainda não acabou. Livro de Atos, no capítulo 4, do versículo 1 em diante, vai dizer assim: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Aqui está falando do Sinédrio. Era como se fosse um tribunal supremo, uma suprema corte, uma assembleia. Versículo 3: e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Pegaram Pedro e João, que estavam pregando o Evangelho, e colocaram eles no cárcere, colocaram eles na prisão, perseguiram eles. Versículo 4: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Diga glória a Deus. Isso é avivamento, igreja. Sem ter o recurso que nós temos hoje, sem ter o alcance que nós temos hoje, você pode dar um glória a Deus? Pelo poder do Espírito Santo de Deus, quase 5.000 almas se convertem ao Evangelho. E aconteceu no dia seguinte,
Reuniram-se em Jerusalém os principais e os anciãos e os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre, todos quanto havia na linhagem do sumo sacerdote. Aqui está falando do Sinédrio. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Oh, glória! Com que poder vocês fizeram isso? Em nome de quem vocês fizeram isso? Isso o que, pastor? Converter quase 5.000 almas. Isso o que, pastor? Sinais, maravilhas, prodígios, curas. Diga glória a Deus. Esse é o dunamis, esse é o poder da igreja, que não é pela inteligência, pelo intelecto de um homem, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. E olha a resposta dos homens de Deus, versículo 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo, de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Eles estavam dizendo assim: é em nome de Jesus que ele está curado. Ele está dizendo assim: não é em meu nome, não é em nome de Pedro, não é em nome de João, é em nome de Jesus que ele está curado. O nome que é sobre todo nome, o nome que tem todo poder, o nome que tem todo domínio, tanto no céu quanto na terra. Diga glória a Deus. Ele está curado, é no nome de Jesus. Versículo 11 vai dizer assim: e ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eles estavam dizendo que é somente o nome de Jesus que salva. De repente você tem algum familiar, de repente você tem alguém que você conhece que serve outra religião, que não é a religião que professa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Se essa pessoa continuar nesse caminho, ele não será salvo. E nós, como igreja, precisamos nos importar com isso, irmão. Os nossos precisam ser salvos. Diga glória a Deus. E enquanto não, ore, enquanto não, peça estratégias para Deus, para levá-los ao pleno conhecimento de quem é Cristo. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Para que eles também sejam salvos, porque é somente por meio de Jesus que há salvação. Oh, aleluia! Diga glória a Deus. Versículo 13: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam, tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Tem gente que diz assim: ah não, mas eu não sei falar direito, ah não, mas eu não tenho estudo, como que eu vou estar falando de Jesus por aí? Essa palavra nos constrange, porque em outras traduções vai dizer que eles eram ignorantes. Ignorante é aquele que desconhece. Eles eram indoutos, não tinham conhecimento, não tinham letras, mas eram cheios do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Independente do teu grau de escolaridade, pregue de Jesus, fale do amor de Jesus, fale daquilo que Ele fez na tua vida, fale daquilo que Ele fez na tua história. Só quem concorda comigo diz amém. Eu tinha um colega de trabalho numa das primeiras empresas que eu trabalhei, e esse cara não sabia ler, mas vocês tinham que ver esse cara pregando. Esse cara não sabia ler, mas era um homem de Deus, com o seu testemunho, com a sua vida, mesmo sem saber ler e pouco escrevendo. Ele pregava na hora de almoço, e tinha os colegas que ficavam ao seu redor, ouvindo ele pregar. Não é pelo tempo de estudo que você tem, mas é pelo tempo que você se entrega a conhecer esse Deus. Pedro e João, homens indoutos, falavam com ousadia, com intrepidez. Eles sabiam em quem eles tinham crido.
Eles sabiam quem era o Cristo, eles tinham conhecimento de Jesus Cristo. Nós precisamos ter conhecimento de Cristo. Falaremos com ousadia quando conhecermos o Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Na continuação, versículo 14: vendo estar com eles o homem que fora curado, não tinham nada o que dizer, em contrário, todavia, mandando sair para fora o conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Vamos ameaçar eles. Vamos ameaçar eles para eles calar a boca. Vamos ameaçar eles para eles não falar mais desse nome que é poderoso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Versículo 19: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois não tinha mais de 40 anos o homem em que se operara o milagre de saúde. Versículo 23: e soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que nele há, e disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 27: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão, o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para nós as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende as mãos para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa manhã. Oh, glória, aleluia. Eles oraram para que a mão de Deus curasse os enfermos. Nos dias de hoje, no conceito atual, nós oramos para que Deus nos use, para que a nossa mão cure enfermos. Eles oraram para que a mão de Deus curasse os enfermos. Não é eu, não é você, não é sobre nós, é tudo sobre Ele. Porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Não é sobre nós, nunca foi sobre nós, irmãos. Tem realidades, tem verdades, tem bases bíblicas para nós crer. Não é você que cura, quem cura é Deus. Não é eu que curo, é Deus que cura, nós só somos instrumentos. Diga glória a Deus. Esse era o conceito dos apóstolos, esse era o conceito, esta era a motivação deles por pregar o Evangelho. O conceito correto nos leva a pregar o Evangelho por amor a Jesus Cristo. Diga glória a Deus. E sabe o que aconteceu nesse tempo? Depois dessa oração que eles fizeram, as pessoas traziam os enfermos, traziam os acamados e colocavam na rua, para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro curasse os enfermos. Você pode dar glória a Deus nessa manhã, você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa manhã. Isso é avivamento, isso é poder de Deus, isso é poder do Espírito Santo. Esse é o dunamis que Deus dá para a igreja, o poder que Deus dá para a igreja, a autoridade que tem a igreja. Não podemos parar, não podemos desanimar, não podemos nos acovardar.
Glória a Deus, glória a Deus. Por nesta manhã, essa igreja está cheia, diga glória a Deus. Com todo distanciamento, com álcool gel, com máscara, mas os irmãos têm vindo para a presença de Deus. Nada pode te parar, irmão. Venha te alimentar aqui, para na segunda-feira você fazer a diferença por onde você passar. Você pode dar um glória a Deus. E esta era a motivação desses homens, o amor deles por Cristo, o amor deles pelo Evangelho. Sabe o que chama a minha atenção é que esses irmãos da igreja perseguida, eles estão sofrendo perseguição no corpo exterior, sim, mas o seu homem interior está feliz, porque estão fazendo a vontade de Deus. E você pode dizer assim, tá pastor, mas eles estão indo em lugares que é proibido pregar o Evangelho. Eles vão dizer no cerne, na essência, que mais vale agradar a Deus do que agradar aos homens. Nos dias de hoje nós só usamos esse conceito para peitar um líder, nós só usamos esse conceito para peitar um pastor, mas eles estão dizendo, nós iremos peitar a morte. A minha vida não é tão importante quanto pregar o Evangelho. Eu vou ouvir a Deus que me manda pregar o Evangelho. Você pode dar um glória a Deus? Você está entendendo? Diga aleluia. Vamos falar um pouco então dos cristãos presos. Segundo estatísticas, eles dizem que mais de 340 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição ao redor do mundo. Mais de 340 milhões de cristãos sofrem perseguição em algum lugar ao redor do mundo. Segundo estatísticas, no nosso Brasil, nós temos 210 milhões de pessoas. É mais do que a população toda do Brasil que sofre algum tipo de perseguição. Só quem está entendendo dá uma glória a Deus. E o que acontece com essa perseguição? Eles têm algumas restrições que vão desde proibição ao acesso a itens básicos como água até prisão ou morte. Em meio a essas circunstâncias, o principal pedido dos cristãos perseguidos é a nossa oração. Amém? Existe uma lista, que é a lista dos 50 países. A lista dos 50 países, onde há perseguição, dentre eles perseguição extrema, perseguição severa. E o tema do DIP desse ano, eles queriam focar em 3 países que fazem parte dos 10 primeiros da lista dos 50 países. E eles escolheram Irã, Coreia do Norte e a Eritreia. Tendo em vista que a Coreia do Norte é o primeiro da lista quando se fala de perseguição aos cristãos. É tão grave a perseguição na Coreia do Norte que nem se sabe o número de pessoas que estão presas, aprisionadas, escravizadas na Coreia do Norte por pregar o Evangelho. Porque a Coreia do Norte é um dos únicos países mundiais onde os cidadãos não têm acesso à internet. Você sabia disso? Eles não têm acesso à internet, eles não têm acesso à TV aberta. Eles só podem ver e ouvir o que o governo determina. Chega um certo horário e as luzes são apagadas na Coreia do Norte. Ninguém mais tem luz, ou seja, essa é a hora de dormir, acabou. Como se fosse um toque de recolher. E segundo estatísticas, dizem que não sabemos o número de cristãos presos e perseguidos em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Mas o que nos alegra é saber que, mesmo que lentamente, tem crescido o número de cristãos na Coreia do Norte. Você pode dar glória a Deus nessa manhã? Você pode aplaudir a Ele em nome do Senhor Jesus? Falando do Irã, as prisões no Irã, eles tratam os seres humanos como animais, como cachorros desvalidos, com privação de comida, com espancamento, com agressão, com martírios. Assim é no Irã.
Eu já expliquei um pouquinho da Coreia do Norte, onde tem trabalhos forçados lá, trabalho escravo, mortes, abusos sexuais. Mas também tem a Eritreia, que está dentro desses 10 países onde mais há perseguição. A Eritreia, se vocês quiserem, tem um testemunho muito lindo da irmã Ellen. Agora eu só não me recordo o sobrenome dela, mas Ellen, coloquem Ellen Container Eritreia. Ela é uma cantora, tem uma voz linda. E por amor a Jesus Cristo, ela pregou o Evangelho mesmo em meio a condições extremas de perseguição religiosa. No testemunho dela, ela conta que na Eritreia eles são colocados em containers expostos ao sol. E esses containers, eles são tão quentes que as pessoas que estão dentro do container não conseguem se encostar nas paredes do container porque queima. Eles ficam no meio, naquela sauna ali dentro, todos juntos. E quando é à noite, o frio é extremo e não tem cobertor, não tem nada. A alimentação, quando chega, uma vez por dia, as necessidades são feitas ali mesmo. Eu quero que vocês entendam a situação desses nossos irmãos. Mas o testemunho da Ellen diz que ela cantava dentro do container. E esses cristãos presos, eles não podem nem falar. Se eles falarem, eles são espancados. Eles não podem falar. Imagina cantar. E ela nunca deixou de cantar, mesmo dentro dos containers. Quem está me entendendo diz amém. E quando ela cantava, os irmãos que estavam com ela eram renovados, se alegravam. E aí vinham os guardas, pegavam ela, batiam nela, a ponto de algumas vezes até desacordar ela de tanto bater na Ellen. E eu quero dizer para você que a Ellen é nossa irmã. Ela é apenas uma desses 340 milhões que de alguma forma sofrem perseguição ao redor do mundo. Só quem está me entendendo diz amém. Qual é o objetivo, qual é o conceito desta manhã de falar sobre a igreja perseguida? É te conscientizar, é me conscientizar que nós temos irmãos espalhados pelo mundo afora, que têm dado a vida por amor ao Evangelho, e nos constranger a orarmos pelos nossos irmãos e a investirmos na obra missionária. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Existem vários testemunhos, vários relatos, mas a ideia não é te traumatizar com isso, a ideia é te conscientizar dessa realidade que existe perseguição ainda nos dias de hoje. Só quem está entendendo diz amém. E a esperança não decepciona. Esse também é o tema do DIP 2021. Que esperança? A esperança de que nós, igreja, estaremos orando por eles. Você pode dar glória a Deus? Está lá no livro de Romanos, capítulo 5. Nós devemos orar pelos nossos irmãos, mas eu quero dizer mais nessa manhã. Eu, particularmente, quem me conhece, eu dificilmente vou falar aqui sobre política, sobre direita, sobre esquerda e assim por diante. Mas se tem algo que eu preciso te falar, é que a igreja brasileira precisa acordar para a política. Por quê, pastor? Porque esses países onde há perseguição religiosa, é a política que fez isso, é a política daquele país. Quem está me entendendo diz amém. Se porventura o nosso Brasil virar um país socialista, nós teremos impedimento da nossa liberdade religiosa de expressão. Só quem está me entendendo diz amém. Então nós, como igreja brasileira, precisamos entender isso. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Amém? Hebreus capítulo 13. Lá no final do Novo Testamento, Hebreus capítulo 13. Muito lindo esse versículo. Hebreus capítulo 13, versículo 13. E achou, diz amém. Quem não achou, nos acompanha no telão daqui a pouco. Amém. Vai dizer assim no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 3. Lembrai-vos dos encarcerados, em algumas traduções, em outras vai dizer lembrai-vos dos presos, como se vós mesmos estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como se habitassem no mesmo corpo com eles. É muito forte isso. Lembrai-vos dos presos como se você estivesse preso. Diga glória a Deus.
Lembrem-se dos maltratados como se você estivesse sendo maltratado junto com eles. Sabe o que é isso, igreja? Empatia. Se compadecer com a necessidade do outro. Eu quero dizer nessa manhã que evangelho é compaixão. O que Jesus fazia, os milagres que Jesus fez, em muitos está registrado. E Jesus, movido de íntima compaixão, diga glória a Deus. Nós precisamos agir com misericórdia diante dos nossos irmãos que sofrem, espalhados ao redor do mundo. Essa palavra misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e cardios de coração, cardíaco. Amém? É colocar o nosso coração na miséria do outro. E eu quero dizer que isso é ser cristão. Só que às vezes nós estamos tão importados com o nosso problema, estamos tão importados com a nossa dificuldade, estamos tão importados com a nossa realidade, e nos esquecemos de olhar para o problema, para a dificuldade, para a necessidade do outro. E cristianismo é viver a realidade do outro. Cristo abriu mão da sua deidade, Cristo abriu mão de ser Deus, não teve usurpação de ser Deus. Diga glória a Deus, para viver a nossa realidade, para nos salvar. Você pode dar glória a Deus? Isso é ser cristão, irmão, de verdade. Isso é ser cristão. Sentir profunda compaixão e misericórdia por quem sofre. Devemos nos lembrar deles nas nossas orações. Devemos lembrá-los na medida do possível, com auxílio para o seu alívio. Isso é ser igreja. Nós não somos igreja quando estamos aqui nessas quatro paredes. Nós somos igreja quando saímos lá fora e fazemos a diferença. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Eu tenho algo para te dizer nessa manhã, ainda no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. É o livro anterior, amém? 2 livros anteriores, 3 livros anteriores. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu tenho algo para te dizer. Que se você quiser ser um cristão genuíno, se você quiser ser um cristão verdadeiro, em alguma esfera você vai sofrer perseguição. Paulo está ensinando isso a Timóteo, vai dizer assim no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos, repito, e também todos, mais uma vez eu digo, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo, irmão? Muitas vezes nós não temos medo de fazer missão de fato. O nosso maior medo não é fazer missão, o nosso maior medo é ser um cristão genuíno e verdadeiro. Só quem está entendendo dá uma glória. Porque se somos cristãos genuínos e verdadeiros, não vamos ter medo de fazer missões. Só quem está entendendo dá uma glória. Tá, pastor, e como que nós devemos orar pelos nossos irmãos? Escute, preste atenção, todos vocês, todos nós de alguma forma devemos ser intercessores. Então aprenda sobre isso, como orar pela igreja perseguida, orar pelos nossos irmãos, para que Deus os fortaleça, para que Deus dê graça para eles, para que Deus seja o refúgio, para que Deus seja o auxílio, para que Deus cuide da família, dos filhos. Quem está me entendendo diz amém. Para que Deus envie recursos. Essa tem que ser a nossa oração pelos nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo. Mas eu quero dizer algo também nessa noite. Tem alguns irmãos que vão orar contra os perseguidores. Mas eu quero te ensinar nesta manhã que nós devemos orar também pelos perseguidores. Eu vejo o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja.
E depois, quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele se torna um daqueles que foi perseguidos por amor a Cristo. Vamos orar para que esses perseguidores tenham um encontro com Jesus Cristo. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 14, vai dizer assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos e não os amaldiçoem. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44 e 45, vai dizer assim: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Diga glória a Deus. Essa tem que ser a nossa oração, pelos perseguidos e pelos perseguidores. Diga glória a Deus. Orar por esses países para que o Evangelho seja proclamado. Orar por esses países para que Jesus seja reconhecido. Diga glória a Deus. Essa tem que ser a nossa oração, amada igreja. Para finalizar, vamos falar um pouquinho de missão. Amém? Missão. E eu quero te dizer nesta manhã que todos nós que aqui estamos temos uma missão. Ei, você pode dar um glória a Deus? Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Diga glória a Deus. É o ide de Jesus, é a nossa missão. Sermos evangelistas por onde nós passarmos, falar do amor de Jesus, ensinar sobre Jesus o que temos visto e vivido, ensinar para outras pessoas. Esse é o nosso papel. Eu quero abrir a tua mente nessa manhã. Missão não se faz somente no exterior. Só quem está entendendo diz amém. Nós temos uma missão muitas vezes lá em casa, em levar Jesus para o nosso filho, em levar Jesus para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos irmãos. Nós temos uma missão de muitas vezes levar Jesus onde nós trabalhamos, na faculdade, na escola. Diga glória a Deus. Nós temos uma missão como indivíduos, não apenas no exterior. Glória a Deus por aqueles que vão. Mas eu quero dizer nessa manhã que existem dois tipos de missionário: os que vão para o campo missionário, para a missão, e aqueles missionários que ficam, intercedem, investem na vida daqueles que vão. Porque se tivesse só os que vão, e como é que eles iam se manter lá se não tivesse intercessão e recursos? Quem está me entendendo diz amém. Então existem os missionários que vão, existem os missionários que estão aqui trazendo provisão, intercessão sobre a vida deles. E você tem que se enquadrar entre algum desses dois. Diga glória a Deus. E eu posso dizer que nós somos uma igreja assistencial e missionária. Eu posso dizer com tranquilidade que nós somos uma igreja assistencial e missionária. Quando você abre a porta da tua casa para pregar o Evangelho, você está sendo um missionário, com a possibilidade de levar pessoas que não conhecem Cristo a conhecê-lo. Entenda essa responsabilidade, abra a tua casa para que isso aconteça. Diga glória a Deus.